Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Ao Senhor nosso Deus toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Aqui estamos, perseverantes, mais um dia, com a graça de Deus, caminhantes rumo ao céu. Esse é o desejo do nosso coração, esta é a vontade de Deus. Iniciemos com muita fé. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos males e inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rezemos. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio do Imaculado Coração da Virgem Maria, Filha predileta de Deus Pai, Mãe de Deus Filho e vossa amadíssima esposa. Amém. Gentileza. Gentileza é um modo de agir. Gentileza é um estilo de vida. Gentileza é a maneira de ser. É um valor inestimável, inegociável. Precisamos aprender a reaprender a ser gentis. Ser gentil não espera receber para dar. Dá primeiro. Toma iniciativa. Como um verdadeiro discípulo de Cristo, toma iniciativa para fazer caridade, toma iniciativa para reconciliar, toma iniciativa para fazer o bem. Ser gentil é uma característica do cristão. Nosso Senhor Jesus Cristo era gentil, está ligado à bondade, à amabilidade, à afabilidade, está ligado à cordialidade. Ser gentil, fazer as coisas com gentileza. A pessoa que é gentil, ela se destaca. Todo mundo quer ficar perto de uma pessoa que é mansa de coração, que é bondosa, que é gentil, que é educada. Ninguém quer ficar perto de quem é tosco. Ninguém quer ficar perto de quem é sem educação, de quem é ignorante. Ninguém quer ficar perto de uma pessoa que você não tem liberdade de falar, liberdade de ser quem você é. E a pessoa gentil, ela pensa no outro. Ela não pensa somente em si, ela não é egoísta. E é sobre isso que a gente vai tratar hoje. Filipenses capítulo 2, versículos de 2 a 5. Completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vós mesmos. Eu me recordo lendo a vida de Santa Teresinha do Menino Jesus, um dos ensinamentos dela é este: coloque sempre o problema do outro maior do que o seu, a necessidade do outro maior do que a sua necessidade. Coloque-se no lugar do outro, diminua para que o outro cresça. É a santa dos pequenos valores, né? É a santa das pequenas coisas, é a santa do amor. Aprendamos com Santa Teresinha do Menino Jesus a nos colocar no lugar do outro. Para que isso aconteça, nós temos que combater um contravalor, um pecado, algo que é muito comum do nosso tempo: o ativismo, a agitação, a inquietação, essa correria que nos impedem de ver o belo, contemplar o bonito, nos impede de ver e dar valor àquilo que realmente é importante. A correria da vida, a agitação do dia a dia faz com que a gente atropele as coisas, as pessoas, o sentimento das pessoas. Já não importa mais o que o outro pensa, o que o outro sente, o que o outro acha. E a gente ainda diz, é frescuragem, é bobagem, né? É besteira, é infantilidade. Enfim, a gente vai dando um monte de adjetivo atropelando o que o outro pensa, o que o outro sente, o que o outro acha. Não há gentileza nisso, não há bondade nisto. Se nós queremos ser, a exemplo de Jesus, gentis, nós precisamos reavaliar a forma com que lidamos com as coisas. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Uau! Paulo nos pede para ter o mesmo comportamento, a mesma atitude que nosso Senhor Jesus Cristo, que é a nossa referência de vida.
é o exemplo da nossa vida. É ele que devemos seguir, imitar. É o comportamento e atitude de Jesus que eu e você precisamos imitar todos os dias, todo momento e todo instante. Ele é a referência de ser humano para as nossas vidas, para as nossas famílias. Ele é o centro, o mais importante. Ele é o professor, é o mestre. Ele que nos ensina. Permitamos ser guiados e conduzidos pelo Espírito Santo para nos ensinar a ser gentis. A nossa alma foi feita para a gentileza. Nós não fomos feitos para a grosseria, para a estupidez, para a ignorância, para atropelar as pessoas, para o egoísmo. Não fomos feitos para isso. Essas coisas ferem a nossa alma e, ferindo-nos, ferem quem está perto de nós. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 24. Ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável com todos, apto para ensinar, paciente. E nós somos brigões. Ai, ai. Nós queremos resolver as coisas no gogó, queremos resolver as coisas na voz alta, firme, forte, não é? Às vezes nos tornamos ignorantes, não é? Às vezes não temos paciência com o erro do outro, com a fraqueza do outro, com a miséria do outro e logo agimos com força bruta. Não estou falando aqui de espancar, de bater, estou falando de usar as palavras grosseiras, um olhar, um gesto. Sabe aquele gesto assim? Né? Aquele gesto de reprovação. Não há gentileza nisso, não há educação, não há ensinamento, não há paciência, não há amor, não há bondade nisto. A pessoa errou, vamos corrigir. Olha, eu estou falando é para mim mesmo. Quantas vezes eu brigo? Quantas vezes nós brigamos? Desnecessário. Quantas vezes que a gente quer que o outro tenha um comportamento que nós temos, que nós levamos décadas para ter, ou que é pior, queremos que o outro tenha um comportamento que nós não temos. A gente sabe que é certo, mas ainda não o fazemos também. Olha, pessoal, precisamos mudar, precisamos converter, precisamos tirar a trave dos nossos olhos para poder enxergar. Precisamos olhar para nós mesmos, autoconhecimento, conhecer nossas fraquezas, nossas misérias e escolher a gentileza. Se Jesus é manso e humilde de coração, é ele que devemos imitar. Se Jesus nos pede para ser dóceis, é a palavra dele que temos que obedecer. E se o seu temperamento é um temperamento forte, você tem um gênio forte, então é isso que você tem que trabalhar, a sua santidade, a sua conversão. Às vezes a pessoa que é gentil demais e também às vezes não tem uma atitude mais firme, também precisa trabalhar isto. Então é assim. Você não pode dizer, pau que nasce torto, morre torto. Tem gente que fala que se queimar até a cinza é torta. Não, com Jesus não. Nós podemos mudar. Nós podemos nos tornar semelhantes a Ele. Para isso que Ele nos deu o Espírito Santo, para nos forjar. E Ele precisa da colaboração da nossa vontade, do nosso querer, do nosso esforço, para que a sua graça seja eficaz em nossa vida. Tito, capítulo 3, versículo 2. Não caluniem ninguém. Sejam pacíficos. Pacíficos é aquele que promove a paz, é aquele que faz a paz, desfaz a briga, desfaz a discórdia, desfaz a confusão. É aquele que é o elo, é o pontífice, é a ponte que liga os dois lados pacificamente, que olha o lado dos dois, tenta pegar ali um ponto em comum e juntar e unir. Não caluniem ninguém, sejam pacíficos, amáveis e mostrem sempre verdadeira mansidão para com todos os homens. Jesus, ele é manso e humilde de coração. Ó Jesus, manso e humilde de coração, fazei dos nossos corações semelhantes ao vosso. E para terminar, Gênesis capítulo 39, versículo 20. É a história de José do Egito, um homem cheio do Espírito Santo, o escolhido de Deus, um homem de Deus que foi vendido pelos irmãos por inveja, por ciúme, por soberba e que se tornou um grande homem, inclusive salvador do seu povo, salvador da sua família. E lançou José na prisão. Inventaram uma calúnia, né? A mulher de Potifar inventou lá uma calúnia e colocaram José na prisão, onde se encontrava detido todos os prisioneiros do rei.
e José foi encarcerado. O Senhor estava com José. Mostrou-lhe sua bondade e fez que ele conquistasse a simpatia do chefe da prisão. Você já pensou se José estivesse lá na prisão? É injusto, eu sou inocente, vocês vão ver, eu vou orar a Deus para que Ele destrua vocês e faça justiça com o seu servo. Não há justiça nenhuma nisto. Qual que foi a postura dele? Ele confiou no coração em Deus. Lembra que eu falo que a confiança é um movimento do coração para Deus? Ele moveu o coração dele para Deus. Ele sabia que ele estava sendo injustiçado, mas ele conhecia a justiça, o poder, a mão poderosa de Deus. Ele sabia que Deus não ia desampará-lo, que Deus ia salvá-lo. Ele confiou em Deus, ele depositou em Deus a sua confiança. Então, o carcereiro não tinha culpa. Porque tem gente que se sente injustiçado e vai machucando todo mundo, dando patada em todo mundo, ferindo todo mundo, como se essa pessoa fosse o centro das atenções e como se todo mundo tivesse que sentir o que ele está sentindo. Isso é imaturidade, é infantilidade, não é por aí. Este confiou a José todos os presos. O chefe da prisão, o carcereiro. Ele confiou a José todos os presos que ali se encontravam, e nada se fazia sem a ordem de José. José preso, conquistou a simpatia do chefe da cadeia. O chefe da cadeia viu que ele era organizado, simpático, justo, e confiou nele os presos. Então os presos, quando tinham que fazer qualquer coisa, pediam permissão para José, que estava preso. Um coração desse agrada a Deus. Mesmo na peleja, mesmo na luta, é cordial. É gentil, é manso, é doce, porque ele sabe em quem ele colocou a esperança dele. O nosso Deus é um Deus de amor e você já sabe disto. É a Ele quem servimos e é a Jesus que nós devemos imitar os passos. Vamos orar. Senhor Jesus Cristo, nos aproximamos do Senhor junto com aquela que é gentil por excelência. Aquela que ouviu do anjo que a sua parenta estava grávida e já idosa. Já Nossa Senhora logo pensou, como é que ela vai fazer os afazeres da casa? Idosa e grávida. E partiu para ajudá-la com gentileza, com bondade, com afabilidade. Nossa Senhora, tão doce e tão terna. Ó Jesus, dai-nos um coração manso e humilde como é o teu. Dai-nos um coração terno, gentil, doce, como é o de Maria. Ó Jesus, nós que somos briguentos, nós que somos rabugentos, nós que gostamos de uma confusão, nós que somos sem educação, nós que somos grossos, estúpidos, ignorantes, nós que temos dificuldade de nos colocar no lugar do outro, converta-nos, Senhor, santifica-nos, envia o Seu Espírito Santo sobre a nossa mente, o nosso coração e dai-nos a graça de viver o valor da gentileza. Enche-nos com Seu Espírito Santo. Queremos mudar o estilo de vida para o estilo da gentileza, da bondade, da amabilidade. Não é na força que nós conquistamos o coração do outro, é na doçura que emana do seu coração. Ó Jesus, quanto mais nós falamos com o Senhor e nos relacionamos com o Senhor, mais o nosso coração é mudado e transformado. Sabemos então que as pessoas que são grossas, ignorantes, toscas, sem educação, elas falam pouco com o Senhor. Elas se relacionam pouco com o Senhor. Porque quem se relaciona contigo, Senhor, aprende a ser manso e humilde de coração. Dai-nos um coração semelhante ao teu. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Sejamos gentis uns com os outros. Aprendamos a pronunciar palavras gentis, a ter atitudes de gentileza. Vamos espalhar o amor para todas as pessoas, a ponto delas olharem para nós e falar: aquele é de Cristo, aquele é de Jesus, aquele é de Deus. Até amanhã, se Deus quiser. Que desça sobre nós, por intercessão de Nossa Senhora, São José, São João Paulo II e São Padre Pio, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Santo Antônio de Pádua, rogai por nós.